desça sobre vós. Amém. E o Senhor nosso Deus pergunta aos apóstolos, a propósito do que vem narrado no Evangelho de hoje, pergunta aos apóstolos: que pensais que o dono da vinha fará àqueles que mataram o seu filho? E a resposta dos apóstolos não se fez esperar, foi imediata. E os apóstolos dizem: bem, quando vier o Senhor da vinha, vendo que lhe mataram o filho, vai matar os inquilinos da quinta, os rendeiros da quinta, com uma morte deplorável, uma morte miserável, uma morte terrível. Isto é o que dizem os apóstolos. Bem, e os apóstolos enganaram-se, amados irmãos. Os apóstolos dão a resposta errada a nosso Senhor Jesus Cristo. Não era esta a resposta que Cristo queria ouvir. Mas é bom que saibamos que os apóstolos eram judeus. E os apóstolos, sendo judeus, estavam todos eles impregnados da mentalidade de 2000 anos de Antigo Testamento. Mas não, porque eram um povo do Antigo Testamento. Estavam impregnados da mentalidade das pessoas que viveram todos aqueles 2000 anos, desde os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó até à encarnação do Verbo. E estavam impregnados de toda a mentalidade dos povos circunvizinhos, que eram povos politeístas. E Israel, sendo um povo monoteísta, isto é, não adoravam vários deuses, os judeus adoravam um só Deus, Yahvé, o Senhor, único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Era este o Deus do povo de Israel. Mas a mentalidade que informava cada um dos membros do povo de Israel, homem e mulher, quando se dirigiam a Deus, era a mesma mentalidade que era comum aos outros povos que pululavam, que viviam ali em torno deles. E a relação que esses povos tinham com os seus deuses, apesar do povo de Israel ter sido, na pessoa de Abraão, escolhido por Deus e retirado na pessoa de Abraão da cidade de Ur, Deus retira, remove, puxa, chama Abraão do meio da cidade de Ur, do meio dos povos que adoravam vários deuses, que eram politeístas, e chamam para ele vir sozinho com a família para escutar o Senhor seu Deus. Para escutar que só há um Deus, não existem vários. Mas mesmo assim, o povo de Deus, como eu estava a dizer, sabendo isto, sabendo que só tinha um Deus, que não tinha vários, relacionava-se em muitos momentos da sua vida da mesma forma que os outros povos se relacionavam com Deus. Ou seja, o povo de Israel, como os povos vizinhos, como nós hoje, humanidade presente, que estamos aqui nesta igreja e fora dela, no mundo inteiro, nós, em vez de escutarmos no silêncio da oração, que não fazemos, Deus, escutá-lo, ouvi-lo e perceber como é que ele se revela, o que é que nós fazemos? Nós tecemos conjuminações sobre Deus. Nós projetamos as nossas projeções interiores sobre Deus. Nós especulamos sobre Deus. Nós criamos um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Um Deus que nos convém. Quando foi Deus a criar-nos à imagem e semelhança dele. Então nós criamos um Deus à dimensão do nosso, como diz, do tamanho da nossa cadeira e do tapete no qual pomos os pés quando estamos sentados nessa cadeira. Foi o que fez o povo de Israel na antiga lei, amados irmãos e irmãs. Era um povo que manipulava Deus. Pensavam eles. Porque é que pensavam manipular Deus? O que é isto de manipular Deus? É tentar que Deus faça o que nós queremos. Tentarem que Deus faça o que eles queriam que Deus fizesse, de acordo com o pensamento deles, com as conveniências deles. E onde é que nós vemos isto? Que era um Deus manipulável segundo as cabecinhas pobres do Antigo Testamento, daqueles que ele habitavam, que eram os membros do povo judeu, na medida em que quando os povos vizinhos, por exemplo,
poderosos, belicamente, militarmente, queriam invadir Israel, ou pensavam fazer lá em Israel, pedir ajuda a Deus, Senhor, destrói os nossos inimigos, porque era conveniente ao povo não ser morto, e era conveniente que Deus matasse os inimigos para eles ficassem com vida. Bem, quando lhes convinha apaziguar a ira de Deus, o que é que eles faziam? Vamos lá oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, Deus vai ficar muito feliz, muito contente, e zangado que está irado que ontem esteve, já não nos vai matar, já não se vai afastar de nós, vai continuar a dar-nos as suas bênçãos. Bem, dei-vos apenas estes dois exemplos de como o povo usava Deus para o manipular, isto é, em vez de ter um relacionamento em função de um Deus que se revela, que se dá a conhecer, e deu-se a conhecer a Moisés, e deu-se a conhecer em Abraão, e deu-se a conhecer em Melquisedeque, deu-se a conhecer nos milagres que fazia quando atravessavam o deserto durante o dia, durante a noite, e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Tantas vezes Deus se revelou, e tantas vezes o povo viveu à dimensão do seu egoísmo. Porque cada vez que Deus se revelava, Deus exigia que o povo fosse cada vez mais um espelho do próprio Deus, que em cada um deles se espelhava. E isso incomodava o povo, isso incomoda-nos a nós hoje. É muito mais fácil um Deus à nossa dimensão, que faz o que nós queremos quando nos apetece, nos passa pela cabeça, e pela cabeça estamos disponíveis para pensar em Deus, do que um Deus que nos exige um comportamento a nós, mulheres e homens, hoje, semelhante ao dele, à imagem dele, todos os dias da nossa vida. Claro que dá trabalho, claro que dá cansaço, claro que há fadiga, claro que tudo na vida não é de graça, a não ser que não nos levantemos, repito, que não nos levantemos da nossa cama todas as manhãs. Aí o cansaço não será muito, mas também iremos mais rapidamente para o túmulo, porque um dia não conseguiremos, mesmo que queiramos, levantar-nos da cama. Bem, isto voltando ao povo de Israel para perceberem porque é que os apóstolos de hoje deram a Cristo, no Evangelho de hoje, esta resposta. Porque eles também pensavam assim. Eles também viviam assim. Eles foram deixando de viver assim à medida que foram vivendo e vendo como Cristo amava, como Cristo pregava e como aquilo que ele pregava, como o conteúdo das palavras que Cristo pregava e anunciava ao povo, era um reflexo da vida de amor de Cristo, em cada dia, nos atos dele encontrados. E foi assim que os apóstolos começaram a aprender. Porque, amados irmãos e irmãs, Deus nunca foi, ainda que no Antigo Testamento nós digamos, o Deus do Antigo Testamento é um Deus que se ira, é um Deus que mata, é um Deus de vingança. Mentira! Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento são o mesmo Deus. Só que o povo e os povos do Antigo Testamento é que eram povos que tinham no lugar do coração uma pedra. Viviam dia a dia de manhã, quando raiava a aurora, até ao lusco-fusco e depois do sol se pôr, em violência e brutalidade terríveis, todos os dias. A morte era o pão nosso de cada dia e a guerra a sobremesa do povo, do judeu e dos povos daquela época. Então, essa transição, essa mudança, o que quer dizer transição? Essa mudança daquela mentalidade que o povo tinha de ter um Deus que matava, um Deus que se vingava, um Deus de ira, essa mudança de mentalidade, até que eles deixassem de pensar isso e passassem a aceitar o Deus de amor que Cristo vem revelar no Novo Testamento, passaram-se 2000 anos. E mesmo assim, queridas irmãs e irmãos, 2000 anos depois, o que é que acontece? Essa mentalidade enraizada no povo judeu leva ao Messias, o Verbo encarnado, Cristo saído do ventre da Santíssima Mãe de Deus, Virgem Maria, levam à cruz. Eles não conseguiram despojar-se, não conseguiram abandonar essa mentalidade do Deus de vingança. E sabem qual é a vingança? Sabem qual é a vingança de Deus? A vingança de Deus é a misericórdia. A vingança de Deus é o perdão.
Naturalmente que a imagem do Evangelho de hoje nos leva a percebermos que o Senhor da vinha é o próprio Senhor nosso Deus. E que o Filho que o Senhor da vinha enviou e que foi morto pelos inquilinos da vinha, pelos rendeiros, é o próprio Filho de Deus. E a vinha é o quê? A vinha é esta terra, este planeta onde nós vivemos, amados irmãos e irmãs. Nós somos os inquilinos desta terra, deste planeta. E nós também, não nós, na nossa pessoa, mas na pessoa dos nossos antepassados, também levámos Cristo até à cruz. Nós também fomos deicidas. E o Senhor, como perdoou o da vinha de hoje, àqueles rendeiros da vinha que lhe mataram o filho, também nos perdoará a nós, se nós tivermos arrependimento no nosso coração. Arrependimento significa perceber que fiz asneira, que o que fiz está errado, que o que fiz não é o que Deus faz. Isto é que é arrependimento. Há muitas outras palavras para definirmos arrependimento, mas estas nos bastam. Então, queridos irmãos e irmãs, mas não há arrependimento sem diálogo amoroso com Deus. E não conseguimos dialogar com Deus se não orarmos. Mas como é que nós oramos, queridos irmãos e irmãs, se os padres do deserto, como São Pacómio e Santo Arsénio, nos dizem que temos que parar com a tagarelice da mente, do intelecto, isto é, temos que parar os ruídos interiores da nossa cabeça. Porque quando vamos orar, a primeira coisa que vem é tudo menos Deus. Pensamos na vaquinha, no bezarrinho, no trabalho, no emprego, na reforma que está para chegar, enfim, nos sobrinhos, nos netos, no tempo que vai fazer amanhã, no tempo que fez hoje, nas férias do próximo ano. Pensamos em tudo. Tudo que nos possa distrair do diálogo com Deus. E os padres do deserto dizem, se não acabares com a tagarelice, o termo deles é este, a tagarelice, porque é cuscovilhice. Nós vamos orar e pensamos em todas as coisas inúteis do mundo. Nada do que pensamos na oração é útil, porque só é útil na oração pensarmos, sabem o quê? Nada. Nem sobre Deus. Nem sobre Deus na oração nós pensamos, ou devemos pensar, porque nós na oração não devemos estar com o intelecto, a função do intelecto tem que estar vazio. Vazio de todas as coisas mundanas e do mundo, para que Cristo possa preencher. Então, na oração eu não penso em Deus, eu oro, dialogo, eu amo Deus. Não, porque a oração não é um momento racional, especulativo, para quem fez uma leitura e agora vai falar sobre o que leu. A oração é o momento em que eu devo estar quieto, como disse São João Crisóstomo, à imagem dos padres da Igreja, quieto no meu intelecto, quieto, vazio de tudo, para me encher neste vazio de tudo, me encher de Deus. É difícil, amados irmãos e irmãs. Certamente experimentam nas vossas orações, não é fácil começarmos a orar ou mantermos a oração, que é diálogo, que é conversa, que é carinho, afeto, entre nós e Deus, sem pensamento, sem que pensamento algum nos assalve. Não é tarefa fácil, mas nada na vida é fácil. É tentar fazer melhor amanhã, depois da manhã melhor do que hoje. Perguntarmos ao nosso bispo, ao metropolita, ao nosso diretor espiritual, ao nosso confessor, como é que isso se faz, de irmos diminuindo a intensidade dos pensamentos na nossa cabeça quando oramos. Porque se tivermos a cabeça cheia de tudo, onde é que está espaço para Deus? Onde, amados irmãos e irmãs? Se nós preenchemos tudo com todas as coisas da terra, onde é que há espaço para o Rei dos Céus habitar? Entre nós e na nossa vida e dentro de nós. Que é para isso que a oração serve. Então os apóstolos, toda esta diatribe para vos dizer e vos situando o povo de Deus na mentalidade da época, para que percebais, cada um de vós, porque é que a resposta foi dada desta forma a Cristo. Porque também os apóstolos viam um Deus de ira, um Deus de vingança, um Deus de guerra. E Cristo vem anunciar o Deus verdadeiro, que é o Deus verdadeiro do Antigo Testamento, no Novo Testamento, tão verdadeiro no Antigo como no Novo, só que Cristo é
a visibilidade do Pai invisível. Como ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. E é isto que Cristo quer trazer na Boa Nova, quando ele anuncia o plano de Deus em função dele, seu Filho, para todos nós, para a humanidade, para podermos reencontrá-lo no Reino dos Céus, para podermos comungar com Cristo, participar na vida de Deus, quando o Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, anuncia isto aos apóstolos, começa a fazê-lo. Ele revela aquilo que eles não conheciam e que era suposto terem conhecido no Antigo Testamento, porque Deus era o mesmo. E eles conseguiram encontrar um Deus de ira, porquê? Porque eles eram homens irados. Um Deus de vingança, porque eles viviam de vingança em vingança. Viviam matando na brutalidade e violência das suas vidas e pensavam que Deus era assim também como eles, porque eles eram assim. Eles, não Deus. E, surpresa das surpresas, para os apóstolos, começamos por aí, por estes judeus, porque os apóstolos eram judeus, surpresa das surpresas nos primeiros tempos, quando começam a ver que Deus, Cristo, Filho de Deus, afinal, lhes revela um Deus que eles não conheciam. Como se tivessem adorado um outro Deus, sendo que era o mesmo Deus. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por isso, terminando, amados irmãos, a vingança de Deus está, como eu vos disse há pouco, em quê? Na misericórdia e no perdão. Deus não se vinga. Deus cura, salva e liberta-nos de todas as coisas malévolas, de toda a malícia humana, para sermos ainda nesta terra um pouco semelhantes às milícias celestes, que são os exércitos de anjos e arcanjos de todos os potestades, principados, céus, tronos, virtudes, anjos e arcanjos, que louvam a Deus, que nós possamos louvar a Deus, como os anjos louvam. Para que um dia, nós que vocacionalmente somos chamados a entrarmos no Reino dos Céus e a sermos superiores aos anjos, porque nós seremos filhos de Deus, porque batizados. E os anjos são criaturas de Deus, não são batizados. E são criaturas. E não têm vocação por batismo, porque são plenos do que eles são. Mas não vamos falar dos anjos hoje. Falaremos noutra altura. Mas um dia seremos acima dos anjos, em tudo. Mas hoje somos inferiores aos anjos. Eles não enchem o intelecto deles com tagarelice, com cusquedice, como disse São Tercénio, São Pacómio, ou São João Crisóstomo, de outra forma. Eles são todos ouvidos e olhos. Tudo o que eles são está concentrado no que Deus é. E se nós fizermos isso, queridos irmãos e irmãs, então não vamos mais projetar um Deus que foi criado dentro de nós por nós próprios. Vamos contemplar o Deus que se nos revela na pessoa divina deste Cristo, Verbo encarnado, que tem natureza humana, que tem natureza divina, que tem vontade humana, que tem vontade divina, mas que é pessoa divina. Um dia, queridos irmãos e irmãs, seremos chamados a coisas maiores do que estas que pensamos que Deus nos chama. E quando isso acontecer, ser-nos-ão dadas coisas muito mais pequeninas do que estas que nos têm sido dadas. Cuidado! Quando eu vos disse que coisas maiores nos irão ser dadas, não estou a falar de tamanho, de peso e dimensão. Estou a falar das coisas santas que Deus nos quer. E então, por isso vos disse, quando essas coisas nos forem dadas, serão mais pequeninas do que aquelas que hoje temos. E as mais pequeninas que hoje temos são grandes. E nós não as vemos. E então peçamos a Deus que na sua misericórdia nos perdoe a miopia, se um dia não vermos, não conseguirmos verificar essas outras importantes para a nossa vida, mas que são mais pequeninas no tamanho e no peso do que estas que hoje temos nos nossos desafios diários. E estas coisas são o quê, amados irmãos e irmãs? É deixarmos de contemplar a nossa vida na campânula da família em que vivemos, como se existíssemos nós, pai, mãe, filhos, padrinhos e tias e tios, e depois outros tios e tias e tias, e por aí fora as famílias todas, e andamos assim com... Sabe o que é um bolo tapado com uma campânula? Sabe o que é? Tem uma coisinha por baixo, o bolo em cima, e uma campânula para proteger o bolo das moscas, dos mosquitos, dos insetos. Nós vivemos como se fosse metade de uma bolha.
Que essa campana é quase como se fosse uma bola de futebol cortada ao meio. Então, andamos em meias bolhas e esquecemos que não devemos viver em bolhas. Nós devemos viver numa relação de verticalidade. Eu, de pé. Eu, homem ou mulher, filho ou filha, pai ou avô ou mãe ou avó, de pé, verticalmente, olhando o Senhor. Depois de pôr a cabeça em terra, pedindo perdão, levanto-me porque eu não sou da qualidade nem da raça dos escravos. Eu sou, pelo batismo, irmão adotivo de Cristo, filho de Deus. Peco e ponho a cabeça no chão e levanto-me. É próprio dos escravos ficarem no chão. É próprio às filhas e aos filhos de Deus porem-se de pé. Por isso, somos filhos e filhas de Deus. Não nos pomos de pé porque somos orgulhosos, porque somos vaidosos. Não, porque temos que respeitar a natureza de filhos de Deus que nos habita e que recebemos no batismo. É isto que os apóstolos foram ensinados no Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, a viver. Não aprenderam à primeira. Em muitas outras perícopes do mesmo Evangelho, hoje só ouvimos esta, vamos ver que os apóstolos vão devagarinho, gradualmente aprendendo. E nós na vida também. É esperar que aprendamos gradualmente, ao menos de vez em quando, alguma coisa, para podermos entrar no reino dos céus e um dia habitarmos com o Senhor nosso Deus, que é o Senhor de todas as coisas e de todos os seres humanos, seus filhos e filhas. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que o Senhor os abençoe, os proteja, os dê uma semana abençoada e santa. Quero convidar-vos para a festa da Catedral que vai ocorrer daqui a 15 dias, primeiro domingo do mês de outubro, que dia é? Dia 3 de outubro. Como todos os anos fazemos, os ágatos, depois da liturgia, aquele pequenino momento em que comemos algumas coisas, falo-emos aqui, colocamos umas mesas dentro da igreja, não temos espaço. Se tiver um dia bonito como hoje, vamos lá fora. Se estiver a chover, cá dentro. Quero pedir a todas e a todos que tragam comida, na medida das vossas possibilidades. Não quero que ninguém gaste dinheiro em excesso ou excessivamente para trazer comida. Tragam do que têm em vossas casas e depois partilhamos entre todos o que todos trouxerem. Está bem? No domingo relembrarei novamente. E este meu apelo que vos deixo hoje, também peço a cada uma e a cada um de vós que falem com aqueles vossos amigos, irmãos e irmãs que não estiveram cá hoje e convidai-os em meu nome e em vosso nome também para estarem cá connosco daqui a 15 dias. E agora vamos abençoar as colibas. Já vos expliquei o que é. Não te dou chuva, explica ao Senhor que eu vou para aí. Então, na maior parte das vezes é pelos defuntos, embora também possam ser oferecidas pelos vivos. E de forma que Deus, através desta oferta, encha também das bênçãos, das graças que as pessoas necessitam, em função desses defuntos, ter a certeza de que eles ficam junto de Deus e também dos vivos, das necessidades todas que as pessoas têm, para que essas necessidades sejam satisfeitas da parte de Deus e as pessoas fiquem alegres pelo facto de Deus ser misericordioso. É isso.